Só para vocês terem a informação, estou gravando essa aula, tá? Depois eu disponibilizo o link para quem porventura perdeu parte dela ou quiser rever o conteúdo. Está gravado, tá, pessoal? Essa é uma das coisas boas na aula remota, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Essa é a parte boa da aula remota. A gente tem a possibilidade de, ao longo dos meses, a sucessão aí, em sequência, nós temos a possibilidade de rever, né? De rever, lembrar, refazer. Bom, essa é a parte boa. Não vou falar aqui a parte ruim, não. E, pessoal, um detalhe importante que para mim tem todo uma importância, tá? A minha aula é participativa, tá? Minha aula, se vocês não participarem, eu diria que minha aula foi horrorosa. Então, a aula em que o meu parceiro do outro lado, que são vocês, se vocês não intervirem, se vocês não discutirem, se vocês não perguntarem, se vocês não debaterem comigo, eu saio daqui muito insatisfeito e entendendo que minha aula não foi boa. Então, aula boa é aquela aula que a gente troca. Se a gente não trocar, é porque eu não entreguei nada relevante para vocês. E aí, para mim, é uma insatisfação, assim, absurda na minha aula. Graças a Deus, até hoje eu não tive esse desprazer, né, de sair, fechar uma aula, insatisfeito comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que entregar, eu tenho que discutir, eu tenho que debater com vocês. Aqui é um grande debate, tá? No qual eu vou iniciar. Eu falo muito isso. A minha aula tem um script que eu entreguei para vocês. Eu mandei aí uma apresentação. Aquilo é só um script. A gente é obrigado a seguir aquilo ali? De maneira nenhuma. Quem vai conduzir o caminho que a gente vai seguir é vocês. De acordo com o que vocês forem falando, eu vou entrando à direita, entrando à esquerda, fazendo uma curva para lá, uma curva para cá. E o importante é entregar conteúdo, tá, pessoal? O importante é que vocês saiam daqui melhores que entraram, né? E eu também, porque a gente aprende muito juntos, tá? E eu espero sair daqui bem melhor. Bom dia, professor. Já que o senhor abriu essa porta aí, tem uma pergunta engasgada que eu queria fazer. Pode fazer, Wilson. Bom dia, Wilson Duflos, tudo bem? Bom dia a todos. Professor, parece que começa hoje ou amanhã, essa semana, os produtos da cesta básica serão retirados os impostos, né? MS. E eu queria saber dessa informação, porque um amigo conversando lá, eu trabalho no BNDES, e ele comentou, fez alguns comentários de que essa reforma ela se aproxima bastante com o que os Estados Unidos, a Europa, trabalham em termos de tributação, né? Eu queria saber. De repente, o senhor vai até falar durante a aula, né? Mas Você trabalha lá com. Você trabalha lá com Zé Filgueiras, Pegas, não, né? Pegas aposentou, né? ele aposentou já tem, vai Isso. fazer 2 anos. Mas o Eu Filgueiras. trabalho na contabilidade lá, na área controladoria, né? é, Pois é, é Dufes, né? Que você, acho que você tem Isso, Dufes. pode ser Dúfilis. É. Cara, quem dera que você tivesse falado aí fosse verdade, que nós temos uma tributação semelhante à Europa, uma tributação semelhante aos Estados Unidos. Como eu falei já no começo aqui, infelizmente, nós não fizemos um tributo semelhante à Europa, muito menos semelhante aos Estados Unidos, tá? Dos Estados Unidos, então, a distância é absurda. Assim, em questões de conceitos, né? Os conceitos do IVA americano, Eu de, achei que tava no alto já. de Não, longe, já tirou. Não. peraí que a gente está com... De longe não se assemelha ao que foi implementado no modelo brasileiro. De longe não se assemelha.
quando fala do modelo europeu, especificamente da União Europeia, o nome até é igual, tá? O nome é igual, IVA, só aí. O resto não tem igualdade nenhuma também nos modelos. Então, a gente vai ver esse detalhe aqui agora, já na reforma tributária, tá? Quando você fala agora dessa proposta aí do presidente Lula a respeito de zerar os impostos da cesta básica, né? Ou de alguns produtos na cesta básica, cara, isso me incomoda demais. Pô, peraí. Então, antes de eu continuar, Wilson, eu vou dar aqui o prazer de receber nessa sala o professor Fred Cavalcante. Maravilha, meu amigo professor Fernando Matos e turma. Estou vendo aí na tela o Dufles, a Natália, o George, né, que está com o Samsung e outros alunos que eu não estou vendo aqui, mas estou vendo que temos aí 13 participantes na sala. Pessoal, super bom aí. Aproveito, professor Fernando, sempre parceirão. Pensa numa pessoa que eu sou fã. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. O cara saca tudo de tributo, né? Ele toda semana ia lá conversar com o Lula, ajudar nessa reforma tributária. E é auditor fiscal, né, do Estado. Então, ele sabe muito, tem experiência prática e tem aí como mostrar o funcionamento da perícia tributária. Vai trazer um estudo de caso aí show de bola para aprender de forma bem prática. Então, super obrigado aí mais uma vez, meu amigo. Você sabe a admiração e respeito por você. Aproveitem, suguem bastante o professor Fernando, que ele tem muito a oferecer para vocês. Tá bom? Tá tudo bem com vocês, turma? Alguma dúvida? Eu vou ver se ao longo dessa semana Bom eu dia, tudo jóia. separo. Bom dia. Eu vou ver se essa semana eu vou separar um tempinho para mandar um e-mail para cada um que se tiver alguma pendência de nota, né? Eu vi que na turma do professor Anderson, que começou esse ano, né? Teve uns 12 alunos aí que ficaram sem nota, então eu vou cobrar esse trabalho, só para a gente não acarretar isso lá para frente, tá? Mas eu vou mandar um e-mail para cada um de vocês se tiver alguma pendência. Se não tiver, também eu vou dizer, ó, você não tem pendência não. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Mas obrigado, professor. Obrigado, Bom professor. dia. excelente sábado aí. Fernando, Valeu. obrigado. Ó, não esquece de Fred, gravar, tá? Por já está favor. gravando, já está gravando. Show. Fred, Valeu, Fred brigadão. exagerou, Fred exagerou, mas é meu amigo, eu entendo. Beleza, Fredão? Valeu, tamo junto. Abraço, filho. Ele falou de uma coisa importante aí que eu não tinha dito, então vou dar um passinho para trás para a gente falar da nossa programação em termos de aula, tá? Eu não gosto de fazer dever para casa, eu não gosto de passar atividade para casa para vocês me entregarem, eu não gosto disso. Então, no sábado que vem, na parte da tarde, após o almoço, que é menor, só lembrando disso, ele é um tempo menor, nós faremos uma atividade em sala de aula, em grupo, que valerá a nota. Dali já sai todo mundo resolvido, tá bom, pessoal? Então, eu não gosto desse negócio de mandar trabalho para casa, para vocês entregarem. Assim, é muito ruim. É muito ruim para vocês que têm essas atribuições diárias durante a semana, é muito ruim para mim, que também tenho minhas atribuições diárias durante a semana, e aí a gente cria um compromisso para frente, então eu gosto de resolver tudo assim, dentro de sala de aula, tá? Então, na semana que vem, na parte da tarde, após o almoço, por favor, não faltem, tá? Não faltem, estejam presentes para fazer as atividades que será feita em grupo e essa atividade é que será valorado a nota de vocês, ok? Pois bem, dando um passo para trás aí, respondendo a pergunta do Wilson, né, do Dufles, né? Já botei aqui o inglês aqui na. É Respondendo. Oi? Duffles. Dufles. Então, respondendo a pergunta do Dufles, essa situação que aconteceu agora no governo Lula, assim, muito me incomoda, porque isso já aconteceu no governo anterior, no governo do Bolsonaro, e muito me incomodou, porque existe uma coisa chamada Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele vai bem, obrigado, mas com algumas, hoje eu diria para você, com alguns arranhões, e com essa reforma tributária, está com N arranhões, entendeu? É fazer política com chapéu alheio. Eu falei isso lá na época do Bolsonaro e vou falar agora. Então, eu não tenho partido. Então, para começar, pessoal, eu trabalhei esses 3 anos, eu estou trabalhando esses 2 anos, né? 2023, 2024, e aí estou
no ano 2025. Estou indo para o terceiro ano que eu trabalho em Brasília. Como ele bem falou aí, andei nesses meses aí, enfrunhado lá em Brasília. E uma coisa que eu aprendi muito lá é que se você tem partido, vire deputado. Se quer ter partido, vai virar deputado, vai virar senador. Se você não é deputado e nem é senador, não tenha partido. Porque você vai precisar do voto do PT, você vai precisar do voto do PL, tá? Eu peguei os dois lados extremados, tá bom? Na verdade, eu preciso do voto de todo mundo. Centro-esquerda, centro-direita, centro, meio-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, não importa. Eu quero é o voto. Ou seja, quando eu falo que eu quero voto, é porque eu trabalhei muito na operacionalização da reforma tributária. Então, tinha coisas que aconteceram lá que a gente não conseguia convencer dentro dos grupos de trabalho e você tinha que ir para plenário para conversar com o deputado, para conversar com o senador, para mostrar para ele o seu ponto de vista e falar assim, ó, eu entendo que isso aqui não é bom, o bom é isso aqui. E aí não importa qual é o partido dele, não interessa. O voto dele é um voto tão importante quanto do extrema esquerda, quanto do extrema direita. Eu preciso do voto dele. E aí, isso eu estou falando para me deixar muito tranquilo de poder falar agora, nesse momento, contra o governo Lula, como eu falei no passado, contra o governo Bolsonaro. Eles fizeram, nesse momento, ele está fazendo a mesma coisa que o governo Bolsonaro fez lá atrás, quando com o chapéu alheio, eu digo chapéu alheio porque o ICMS é um imposto do Estado. Quem tem competência para legislar, alterar, aumentar, diminuir o imposto ICMS é o governo, é os governadores, são os governadores, os 27 governadores. E lá atrás, o governo Bolsonaro, quando teve aquela crise da Petrobras, não sei se vocês lembram, que o erro não tinha nada a ver com o tributo, o problema era especificamente o problema era o aumento, ou seja, a internacionalização do preço. Não vou discutir aqui se é certo ou errado, eu tenho minha opinião sobre o assunto, mas quando ele pegou o preço do petróleo e internacionalizou, e na verdade não foi o Bolsonaro que fez isso, foi o governador, foi o presidente Temer, ele botou a gasolina em dólar. E aí, meus amigos, não precisamos falar nada, nós ganhamos em real. Temos que pagar um produto em dólar. E quando o dólar está controlado, é uma coisa. E quando o preço dispara? E quando o dólar altera? A gente vai ter que arcar isso em real. Ou seja, o que aconteceu lá em 2020, 2021, eu não lembro agora aqui, o 2022, que o preço do barril do petróleo disparou, que o dólar disparou, o que aconteceu com o preço da gasolina? Aqui no Rio de Janeiro chegou a R$ 7, lá naquela época, e hoje tá. Hoje eu tenho visto aí gasolina 5,99. Então, para vocês entenderem que nesse aspecto a política do atual governo foi completamente diferente daquela política capitalista, vamos falar assim, tá? Mas qual foi a solução que ele deu? Ele, presidente, na verdade, o Paulo Guedes, né? Não é? O presidente, na verdade, ele segue as orientações do ministro da Economia dele. Qual foi a solução que o Paulo Guedes deu? Vamos mexer no ICMS. O problema é o ICMS. E mexeu, pessoal. Ele, governo federal, mexeu na tributação do ICMS, que é de competência estadual. Aí houve uma invasão de competência. Bom, isso aconteceu lá atrás, é fato, nem se discute. E está se tornando a acontecer, ou tentando acontecer, novamente agora pelo governo Lula. O governo Lula está identificando aí alguns produtos da cesta básica com um aumento exagerado nos preços da prateleira, e ele já elegeu o culpado. Quem é o culpado? ICMS. Zero ICMS. Pô, zero ICMS, pessoal, é o mesmo que chegar e falar assim, olha, nós estamos com uma dificuldade financeira. Dulce, eu vou reduzir seu salário em 20% para a gente poder resolver o problema. Pô, o problema é meu e a solução é sua. É mais ou menos isso que ele está fazendo. É mais ou menos isso que o governo anterior fez e é mais ou menos isso que o governo atual está fazendo. Então, eu espero, agora é uma crença minha, tá? Que alguns governos se rebelem, alguns governadores se rebelem e não aceitem esse tipo de coisa porque é perda de autonomia. Já aconteceu uma vez e os governadores entubaram. Está acontecendo a segunda vez. Ou seja, uma pressão do governo federal para que os estados zerem os tributos do café, da carne,
Eu não lembro aqui agora. Fala aí, Jorge, a palavra é sua. Pediu, levou, tá? Não, eu só queria só até esperar você concluir até para perguntar se um pouco do que você começou falando sobre a questão da gente não ter uma tributação montada só de nome, parecido com a Europa, e é muito diferente até dos Estados Unidos, não tem a ver, inclusive, com essa cultura, vamos dizer cultura, porque é o que a gente tem, nesse nosso pacto federativo que a gente tem aqui no país, que acaba sendo bem diferente dos Estados Unidos, onde os estados são quase que mini países lá dentro, e na Europa, quase a maioria são todos unitários, no sentido ou são também países dentro de um país, e aqui a gente tem culturalmente, sempre esse embate, um entrando na esfera do outro, a gente nunca sabe o que é município, o que é estado, o que é união em relação aos tributos, um mexe no outro, um se vira com o outro, e a gente acaba nem conseguindo também, até na própria reforma, trazer esse tipo de coisa para a gente. Quer dizer, isso, um casaria com o outro. Esse problema dos ICMS em todos os dois governos que a gente passou traria muito atrelado também essa questão da própria situação da reforma tributária. Ninguém quer abrir mão de nada, todo mundo quer o seu quinhão, e aí a gente um invadindo a competência do outro. Será que também tipo, um assunto não correlaciona com o outro? É só mais uma dúvida. Ô, Jorge, a colocação é extremamente perfeita, cara. Quando a gente fala do IVA na Europa, nós temos que lembrar que na Europa são, sei lá, 22 países, eu não sei exatamente o número de países que compõem a União Europeia, tá? Mas vamos botar aí 20 países. 20 países, 20 nações diferentes, né? E o negócio funciona azeitadinho. Não há aquela. Apesar de você ter a Alemanha e França, Espanha, Portugal, Itália, ou seja, apesar de você ter esses países que são culturas diferentes, línguas diferentes, funciona o IVA, a gente vai entender exatamente os porquês, funciona perfeitamente. E um dos argumentos para não se copiar o modelo europeu aqui no Brasil foi porque os estados não iriam se entender. Aí Jorge, eu tenho que corroborar com você, eu tenho que assinar onde a tua petição, estou contigo. Porra, o alemão conversa com o francês, lá na Europa. O Rio não conversa com Minas. São inimigos. Eu estou falando tributariamente, tá, pessoal? Isso que o Jorge colocou, assim, essa é uma das discussões que eu tive, porque a minha proposta desde o começo era copiar o modelo europeu, o IVA europeu. E o argumento para não fazer isso é dizendo que haveria uma dificuldade muito grande, porque os estados teriam que se conversar. Mas como assim? Quer dizer que a prefeitura de Granada não conversa com a prefeitura de Lisboa? Granada é na Espanha, tá, pessoal? Lisboa é em Portugal. Conversa. A de Toulouse conversa com Viena. Aí aqui a prefeitura do Rio de Janeiro não conversa com a prefeitura de Salvador. É isso que é a alegação que eles tiveram, entendeu? A alegação é essa. Não, porque tem 5.568 municípios com mais 27 estados, eles não iriam se conversar. Como se na Europa não fosse algo parecido. É muito parecido na Europa. Se você somar o total de municípios que tem na União Europeia e o total de países, bate com nossos estados e municípios aqui. É mais ou menos a mesma coisa. E lá eles se conversam e mais. E lá tem a barreira do idioma, tá, pessoal? E lá tem a barreira do idioma. Coisa que nós não teríamos. Não temos. É o mesmo idioma que é falado no Brasil inteiro, que tem territorialmente bem parecido com o território da Europa. E esse foi um dos argumentos, Jorge, que ia ser difícil. Eu vou explicar o que que é. Eu vou mostrar a vocês exatamente qual é o ponto em que trouxe um grande problema para nós. Sabe lá o que vem por aí, pessoal? Não sabemos. Eu só vou poder falar para vocês a partir de 2033. Então, hoje é uma grande incógnita que nós temos, tá? E essa sua colocação é perfeita. Eu tenho uma teoria, eu não poderia nem falar essa teoria como acadêmico, né? Nada se cria, tudo se copia, né, pessoal? Esse nada se cria, tudo se copia